Vamos continuar aqui no nosso projetinho e a gente vai aprender um pouco mais sobre flex. Vamos aprofundar aqui, vamos tentar entender. Tem um sitezinho muito legal que eu, quando eu estava aprendendo, eu consultava muito. Até hoje eu consulto, que é esse camarada aqui, ó, o CSS Tricks, né? São os truques que eles dão para o CSS. E se você procurar no Google por CSS Flexbox, ele vai estar aqui entre os, ó, ele é aqui o primeiro, né? Então você clica aqui e aqui ele te mostra de uma forma ilustrativa bem bacana como que você usa certas propriedades do Flex, né? Então aqui, ó, ele te mostra aqui direções que o Flex pode ter, ó, row reverse, então ou seja, do final para o início, né? Aqui ele mostra aqui, ó, o Flex Grow aqui, ó, cada um deles com o mesmo tamanho, esse aqui com um tamanho maior, enfim, várias formas aqui, ó, o wrapper. Então quando ele chegar no final aqui, quando ele não tiver mais como jogar para direita, aí ele vai e joga para baixo, né? Então tem vários, ó, alinhamento para cá, alinhamento para lá. O que é o flex, né? O flex é exatamente isso, você conseguir tornar os filhos do seu elemento pai flexível. Se for uma lista, por exemplo, uma debaixo da outra, você pode colocar aquelas linhas tudo para um lado ou tudo para o outro. Aqui, por exemplo, esse space between eu uso bastante, né? Onde eu quero adicionar um espaçamento entre um elemento e outro. Quando eu adiciono ao centro, então todos os elementos vêm ao centro, tá vendo? Aqui é o pai, é o roxinho é o pai, e esses laranjas aqui são os nossos filhos, né? Então você percebe aqui como é que cada um trabalha, né? Eu posso alinhar apenas um elemento, então esse aqui já meio que foge do padrão, então todos têm um padrão e apenas aquele elemento ele tem esse flex end aqui, por exemplo. Então, ó, isso aqui eu consulto também, às vezes eu tenho algumas dúvidas, então eu venho aqui para lembrar. Aqui, ó, que bacana, esse baseline aqui, ó, ele vai alinhar a base de texto aqui, ó, de texto, tá vendo? Então, enfim, é um sitezinho bacana se você quiser tirar suas dúvidas de CSS. O que é o Flex? Basicamente isso. Quando você quer alinhar os seus elementos de forma flexível, um do lado do outro. Né? Antigamente a gente usava um tal de float left, float right, e era uma canseira. Se você souber como é legal trabalhar com Flex, sua vida vai mudar. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso código, tá? Aqui no meu CSS, no meu HTML, continua o mesma forma, beleza? Temos aqui o meu CSS, bonitinho, vou atualizar aqui. Tá, o que vamos fazer aqui, né? Primeira coisa, eu quero... Percebe aqui que a gente tem essa rolagem aqui, né? Porque eu queria que a página ficasse do tamanho da minha tela, né? Do meu screen. E como é que eu faço para que o meu container ele tenha o tamanho da minha tela, né? Que ele não fique gerando esse scroll aqui desnecessário, sem nada. Eu tenho uma propriedade chamada High, que a gente já conhece, na verdade. Só que eu tenho um outro ponto de medida aqui, né? Aqui eu posso usar pixel, a gente já viu porcentagem, tá? Então a gente já viu porcentagem. A gente pode trabalhar com REM, então 1 REM, por exemplo, esse 1 equivale a 16 pixels, certo? Então, se 2 REM são 32 pixels, beleza? E assim por diante. A gente tem o nosso EM também, né? Existem vários outros, não vou passar por todos eles. Mas o que a gente vai aprender, além desses aqui, vai ser o nosso VH, perdão, que é a altura exata do meu da minha tela aqui, né, do meu viewport aqui, né, do meu window. Então, ó, se eu colocar aqui 100, é como se fosse um 100% da minha tela, vai. Vamos dizer a grosso modo assim.
Então, se eu salvei aqui, atualizei, percebe que o meu scroll já sumiu, né? Vamos supor que eu quero 50, entre aspas, 50% da minha tela. Então, salvei. Ó, percebe aqui, ó, que ele vai estar exatamente no meio de altura aqui da minha tela toda. Se eu colocar 100% novamente aqui, nosso 100 VH, vai estar aqui, beleza. E esse comportamento ele vai ser repetido toda vez que eu fizer esse movimento de subir e descer, tá? Então, essa altura ela vai ser dinâmica, então tome cuidado, nem toda altura tem que ser dinâmica. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, eu quero que ela tenha esse comportamento, mas se esse conteúdo começar a ultrapassar, eu quero que ele gere o scroll, senão eu não vou conseguir ver. Aí eu posso usar um elemento novo, que a gente vai aprender agora aqui, né? Um atributo novo chamado min height, ou seja, que ele tenha no mínimo 100 VH. Então, se ele tiver mais que isso, ele pode, não tem problema, mas que no mínimo seja 100 VH. Então, se eu atualizar aqui, beleza, nada aconteceu, mas se esse conteúdo for esticando, ele vai respeitar essa altura aí que eu quero, certo? Então, beleza. Eu vou vir aqui no meu conteúdo e vou duplicar essa linha várias vezes aqui para deixar um conteúdo mais alto aqui, né? Mais extenso. E percebe aqui que conforme esse conteúdo vai crescendo, a minha sidebar aqui, o conteúdo dela não está batendo. Eu quero que esse espaço aqui da minha sidebar, na minha barra lateral, eu quero que ele acompanhe esse conteúdo. Eu não quero deixar esse espaço vazio. Como que eu faço isso? A gente acabou utilizando um 100% aqui. E quando a gente usa esse 100%, ele não trabalha legal com o flex. E a gente tem que usar essas regrinhas aqui para que ele trabalhe bacana, certo? Por padrão, ele vai vir aqui, ó, ele vai preencher automaticamente para mim. Vamos testar? Então, se eu remover aqui esse 100% da barra lateral, e eu quero remover 100% da minha section também. Já que a gente atribuiu um ID para minha section, eu vou alterar isso aqui para conteúdo. É conteúdo, né, que a gente adicionou? Vamos ver aqui. Conteúdo, isso mesmo. E vou salvar. Atualizei aqui. Pronto. Percebe aqui que ele não me gerou aquele espaço em branco. Agora ele preencheu com a cor da minha barra lateral. Vou aproveitar também, vou adicionar aqui uma borda na minha barra lateral, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Border 2 pixels solid e eu quero da cor preta. Então, a gente aprendeu aqui que a gente pode usar o 000 para a cor preta. A gente pode usar toda vez. Por que eu usei aqui 6 e aqui eu usei 3? Quando o número se repete, então eu posso omitir os outros 3. Então o vai continuar e o nosso preto como 000 vai continuar também, tá? Então vou atualizar aqui. Ele adicionou essa borda para mim, beleza? Eu vou diminuir um pouco também da nossa largura aqui, né? Da nossa barra lateral e massa. Beleza, então percebe aqui, ó, que nosso container já está de vento em popa. Massa. Agora que a gente deu uma estudada mais aprofundada sobre o nosso CSS, vamos seguir aqui no nosso projetinho aqui nos próximos vídeos. Vamos entender um pouco como funciona aqui nossos textos, né? Como é que eu posso mudar a fonte do meu texto. Por padrão ela vem assim, por padrão ela vem com a altura específica do browser, que geralmente é 16 pixels. A gente vai aprender a usar esses pontos REM, né, para trabalhar com textos e tudo mais. Nos vemos lá.